Hoje vamos conhecer a história de Maria da Conceição Dias da Rocha, filha e esposa de dois pioneiros em Valadares. E quem vai acompanhá-la é o filho Alaor. Nasci numa fazenda aqui perto de Valadares. Com idade de 5 anos, nós viemos para Valadares. Moramos aqui numa casa muito boa, onde é hoje o Hotel Serra Lima, construída por um americano que explorava a mica aqui em Valadares. O que desenvolveu Valadares foi exatamente mica e madeira. Meu pai era Bianor de Paula Dias. Ele era funcionário do governo no Rio como sanitarista, que eles falavam naquela época. Ele veio com a turma fazendo saneamento no Vale do Rio Doce para combater o mosquito da febre amarela e da malária. Ele contava que eles enterraram muitos índios, consequência da febre amarela e da malária. Ela ressalta que a princípio moraram próximo à Praça Serra Lima e depois se mudaram para o bairro São Raimundo, época que nem existia a ponte. Moramos aí 2 anos, mas com o papai. Tinha a fazenda do outro lado, atravessava o Rio Doce, descia o Rio Doce, lá em cima no São Raimundo, e o canoeiro remava, era com remo, que ele descia, enchia a canoa de gente e parava num porto onde é hoje o SAI. Mamãe ficou muito preocupada porque ficava atravessando muito, aí ela resolveu, nós mudamos para o São Raimundo. A mudança foi em canoa, atravessou na canoa, guarda-roupa, armários, e lá malas de roupa, camas desmontadas, na canoa. 2 canoas grandes e movimentadas a remo. Permanecemos um determinado tempo, que não foi muito tempo, porque não tinha escola. Ele trouxe lá de Ubá uma sobrinha, que era professora. Não tínhamos onde lecionar, ficamos nos bancos da igreja, tinha uma igrejinha, tinha os bancos. Lá que nós estudávamos. Tem uma turma pequena, que o São Raimundo era muito pequeno. Alguns anos depois, voltaram a morar no centro de Valadares, onde cursou o magistério no Colégio Imaculada Conceição. Comecei a estudar no Imaculada Conceição em 1944. Eu tinha nessa época 8, 9 anos, uma coisa assim, sabe? Fiz até o magistério depois e fazia os dois cursos, fazia de contabilidade também. Existiam pouquíssimas casas e a maioria delas na Rua Prudente de Moraes. E Valadares iniciou na Rua Prudente de Moraes, onde existia mais casas. Tinha um coreto que era um marco maravilhoso para Valadares. Eu não sei por que demoliram o coreto. Tinha um bar embaixo, a escadinha em cima, tinha uma coisa, era redondo, aberto, tipo uma varanda, onde eles faziam os comícios. Eu me lembro disso, que era 7, aí eu estive chegando, o ano já tinha uns 8 anos, a gente ia para assistir o comício. Ela lembra que toda semana assistiam matinês no cinema. Valadares tinha um cinema, onde hoje é as lojas americanas. Esse senhor, que tem familiares dele ainda, Sotero Ramos, ele construiu esse cinema, Cine Ideal. Nós voltávamos do colégio, reunia a turma e íamos para o matinê. Tinha um matinê às 5 horas da tarde, uma coisa assim. A gente saía da aula, né? E vinha. Aí a turma toda ia para o matinê. Naquela época passava muito aqueles desenhos de Mickey, aquela coisa toda, né? Ela contava muito que quando estava na rua, às vezes tinha que sair correndo, que vinha aquele tanto de gado no meio da rua, eles tocavam os gados no meio da rua, a boiada passava por dentro da cidade, né? Era aquela loucura, saía todo mundo correndo. As serrarias da cidade, das toras de madeira que tinha aqui na região, que eram muito grossas, né? Inclusive meu avô também mexeu com exportação de madeira, né? Foi explorador de madeira na época, que era um costume, né? Era uma coisa natural, né? Hoje não pode cortar mais nada, mas na época era o que se tinha que fazer para abrir as regiões, né? Para ter o desenvolvimento. Época em que conheceu o marido Alaor da Rocha e Silva, que estudava no Colégio Ibituruna. Inclusive, ela fez o casamento dela junto com o casamento da irmã gêmea. A minha irmã gêmea, ela faleceu em 2012, no acidente. Estava vindo de Guarapari. Mamãe fazia nossa roupa, nós usávamos sempre roupas iguais. E o casamento
foram nós duas casando, papai levou as duas, uma de um lado, outra do outro. O pai de Alaor era Mário da Rocha e Silva, um importante pioneiro de Valadares. O seu Mário Rocha era vereador por Peçanha e morava aqui, em Valadares. O seu Mário Rocha ia a Peçanha a cavalo trabalhar para emancipar Valadares. Meu pai também foi pioneiro, trabalhou muito, ajudou muitas entidades. Quem emancipou Valadares, juntamente com o trabalho dos habitantes daqui, que o principal foi o senhor Mário Rocha da Silva. E o meu pai, Bianor de Paula Dias, também participava da equipe que estava lutando pela emancipação. E foi o governador Benedito Valadares que emancipou Valadares. Ela viu Valadares crescer. Foi chegando gente, muita gente de fora. Valadares cresceu muito e rápido. Mãe, inclusive a senhora fala muito que a senhora era muito amiga das irmãs do Toninho, da Leia, da Deia, né? Que a senhora estudou com elas. Conta essa história pra gente aí. A família do Toninho, a mãe dele, era linda, uma mulher muito bonita. O seu Antônio Rodrigues Coelho, era alto, sabe, assim, gordo. Tinha a farmácia Santa Terezinha, que acho que era quase só a única aqui em Valadares, mas não era a única, porque a primeira farmácia que teve aqui em Valadares foi do pai do meu sogro, o senhor Luizinho Rocha, na rua Peçanha, onde tem hoje umas lojas. Tem lá uma casa antiga ainda. Ali foi a primeira farmácia de Valadares. Papai gostava muito do seu Antônio Rodrigues Coelho, eram muito amigos. Eu lembro da Deia e da Leia, a gente brincava na rua. Maria da Conceição lembra de algumas famílias que ajudaram Valadares a se desenvolver. Família Pacheco, Gil Pacheco. O pai ajudou muito Valadares também. Meu pai ajudou muito. Dr. Rui Pimenta veio para Valadares, de Peçanha, médico. Fundou o São Lucas, era uma casa velha, assim, comprida, que era uma pensão, uma antiga, acabaram com a pensão. E ele fundou o São Lucas e pediu às pessoas reunir, os que tinham condição, puseram lá, de uma maneira assim, muito, muito simples, uma aparelhagem as mais urgentes que tinha, né, para o atendimento nessa casa antiga. Uma casa antiga com muitos quartos, era um corredor comprido com muitos quartos, porque era uma pensão. Antigamente era tudo assim, né? Quando eles fizeram o MIT, né? Quando foi construída Ipatinga, os em Minas, eles fizeram a escola de engenharia aqui em Valadares. Então juntou todo mundo para ajudar, né? Todo mundo contribuía. E eu me lembro que o papai falava que contribuiu muito. Papai, o vovô Bianor, né? Todos eles ajudaram muito na construção. Ajudou muito Valadares. Inclusive, quem ajudou a fundar e construir o Asilo de Velhos Santa Luzia foi ele com mais uns amigos. O tempo passou e quando vieram os 3 filhos, deixou de trabalhar para se dedicar a eles. Eu trabalhei uma época no ginásio Vitoruna, depois eu vim para o Nelson de Sena, com muito pesar, eu parei. Uma é dentista, a outra é advogada e tem ele, o Alaurzinho, que é também advogado, né? A mamãe trabalhou, né, como professora e quando vieram os filhos mais novos, ela parou de trabalhar, mas logo depois meu pai e os irmãos fundaram a Recoval. Formaram essa empresa, Recoval. Minha mãe trabalhou lá uns 20 anos, né, mãe? Eu fiz, um tempão, eu fiz contabilidade, sabe? Então, fui trabalhar com eles, trabalhei muitos anos. Né? Quando o papai faleceu, eu disse umas palavras lá no velório dele, que era muito fácil, muito difícil falar no momento, mas era muito fácil falar dele. Que ele foi uma pessoa maravilhosa, foi um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso, uma pessoa que só deu bons exemplos para os filhos, né? E ele foi um líder, realmente. Onde ele ia, ele tinha um poder de liderança muito grande. Nossos antepassados e os amigos que fizeram Valadares crescer, fizeram Valadares desenvolver, né? E ser hoje o que é muito bom.